Olá, pessoal. Boa noite. Nós estamos começando aqui com o nosso quarto encontro do Lições Introdutórias à Psicanálise 1, em que nós estamos discutindo uma teoria geral da sexualidade em Freud. Nós já discutimos aí, né? A partir dos 3 ensaios da psicanálise, nós discutimos sobre uma teoria geral da sexualidade, depois nós discutimos a sexualidade infantil, e depois também, por fim, nós discutimos as transformações da puberdade. Né? E hoje nós vamos, para encerrar o quarto encontro do Lições Introdutórias da Psicanálise 1, nós vamos falar rapidamente, falar um pouco sobre nós vamos falar rapidamente sobre a dissolução do complexo de Édipo. E nesse encontro de hoje, conforme tem sido já colocado assim, né, desde o início, a gente vai fazer primeiramente uma exposição breve, porque o nosso objetivo, na verdade, é abrirmos a discussão. Né? Então, quem está assistindo esse vídeo através do nosso canal do YouTube, pode mandar suas perguntas, suas observações, né, tanto aqui no próprio canal, quanto para o e-mail do NEL, que é NEL, N-E-L, estudoslacanianos@gmail.com. neoestudoslacanianos@gmail.com. Vai ser um prazer a gente poder conversar com você sobre isso. Então, nós vamos começar a falar agora a respeito do Édipo e sua dissolução. Então, a partir da noção geral da teoria do Édipo em Freud, nós vamos nos basear exatamente na noção que Freud apresenta a respeito do complexo de Édipo, e a partir dessa noção que Freud vai tratando e vai discutindo a respeito do Édipo, é sempre importante tentar localizar que Freud parte da trilogia de Sófocles, baseado aí, como o próprio nome já diz, numa trilogia, né? Que é o Édipo em Colonna, Édipo Rei e Antígona. Então é baseado nessa trilogia que Freud discute a noção do Édipo. Conforme nós sabemos, há uma variedade muito grande, né? Não sei se é muito grande, mas há uma variedade de versões desse mito. E por isso que eu estou localizando, porque a versão que Freud trabalha é exatamente a versão da trilogia tebana, né, baseada na trilogia de Sófocles. E o complexo de Édipo em Freud e também em Lacan, mas o nosso foco é exatamente a partir daquilo que Freud vai nos apresentar a respeito do Édipo. Nós sabemos que o Édipo em Freud, ele passa a se constituir como uma espécie de encruzilhada estrutural do sujeito. E Freud, no início já da sua obra, ele já cita o Édipo em vários momentos, né, assim, mais especificamente lá na Interpretação dos Sonhos, no volume 4, né, das coleções completas, baseado na Imago. Freud já descreve a respeito do Édipo, em vários momentos Freud está trazendo o Édipo, o mito do Édipo, para falar de uma situação na qual ele encontrou nele mesmo, a partir desse que é chamado de momento de autoanálise, mas também vários de seus pacientes, de seus pacientes adultos, né, que ele encontrava uma estrutura muito semelhante. E Freud, então, no texto de 1925, ele vai dizer que o Édipo, né, ele está falando do Édipo, é uma coisa tão importante que o modo por que o indivíduo nele se introduz e o abandona não deixa de ter seus efeitos. Então, a ideia de Freud é exatamente, né, Freud está marcando, né, o peso e a importância do Édipo naquilo que diz respeito à constituição do sujeito, e ele vai dizer que, uma vez que o sujeito se introduziu, ele vai colocar aí indivíduo, né, se introduziu no Édipo, né, e também o modo como ele se introduz e ele deixa, ele abandona, não pode deixar de ter seus efeitos. São efeitos duradouros na perspectiva de Freud. E Freud, então, vai sustentar, né, nesse texto e em vários outros, que o Édipo ele demarca a passagem do imaginário ao simbólico e também uma divisão subjetiva. Ou seja, é exatamente o Édipo que permite ao sujeito fazer uma espécie de transposição, uma espécie de passagem
de um momento imaginário, no qual o sujeito estava localizado, para o acesso ao simbólico, né? Então a gente vai pensar que o Édipo ele tem alguma coisa a ver com a constituição do sujeito e o acesso ao simbólico, e também com a própria divisão subjetiva, naquilo que poderíamos falar de uma divisão fundamental entre o inconsciente e o consciente. O Édipo divide o sujeito. E na perspectiva de Freud, já que estamos falando dessa teoria geral da sexualidade em Freud, o Édipo ele é contemporâneo à fase fálica, né? Não sei se vocês se lembram, né? Quem participou, quem tem participado conosco aqui, nós localizamos lá, né, na sexualidade infantil. Freud vai marcar um momento importante na temporalidade da sexualidade infantil, que é a fase fálica, que é uma espécie de um momento no qual a dimensão pulsional do sujeito ela vai estar sobre o regime do falo, né, ou sob a regência do falo, né? E é um conceito fundamental na psicopatologia psicanalítica, porque a partir do Édipo é que a gente vai ver exatamente a constituição do sujeito, né, naquela estruturação clássica que nós já conhecemos, que é a neurose, a psicose e a perversão. Ou seja, a depender da maneira como o sujeito responde à castração, responde ao Édipo, a gente tem a neurose, a gente tem a psicose ou a gente tem a perversão. E um fato importante a se destacar é que na dimensão do Édipo, né, da narrativa do Édipo, que nós não vamos ficar aqui, né, discutindo o mito, falando do mito especificamente, por isso que eu estou dizendo, né, que é importante a leitura do mito do Édipo, principalmente se for a partir da trilogia, mas é importante ler o mito para poder identificar que o Édipo ele está localizado exatamente numa posição de encruzilhada, numa posição de decisão, a partir exatamente de toda a história na qual o Édipo ele se envolve. Então a gente tem o momento do Édipo, ele consultando o oráculo de Delfos, mas antes disso a gente tem em Tebas o Laio Jocasta, fazendo também essa consulta ao oráculo, o nascimento de Édipo, a tentativa de fazer com que Édipo ele fosse morto, e não conseguem, né? A adoção de Édipo por um casal de pastores, né? Um pastor, né, com sua mulher, Políbio e Mérope. Édipo, ao procurar, como os gregos adultos faziam, né, de procurar orientação do oráculo de Delfos, descobre a tragédia que estava colocada sobre ele, poderia bater sobre ele e sobre sua família. Édipo foge, e aí a gente tem, então, toda a dimensão do Édipo, né, ele indo exatamente para o lugar de onde ele fugia, né? E aí, nesse caso, eu vou trazer uma citação longa de 1897, que Freud vai dizer a respeito do complexo de Édipo, né, como que se deu o nascimento da teoria, né, ou dessa noção do Édipo em Freud. Então ele vai dizer, o único pensamento de valor genérico revelou-se a mim, isso numa das cartas dele. Verifiquei também, no meu caso, a paixão pela mãe e o ciúme do pai, e agora considero isso como um evento universal do início da infância, mesmo que não tão precoce como nas crianças que se tornaram histéricas. Algo parecido com o que acontece com o romance da filiação na paranoia, heróis fundadores das religiões. Sendo assim, podemos entender a força avassaladora de Édipo Rei, apesar de todas as objeções levantadas pela razão contra a sua pressuposição do destino. E podemos entender porque os dramas do destino posteriores estavam fadados a fracassar lamentavelmente. Nossos sentimentos opõe-se a qualquer compulsão arbitrária e individual do destino, tal como é proposto em Da Família, né, um romance da época do Freud, ou sobre a família. Mas a lenda grega capta uma compulsão que toda pessoa reconhece porque sente sua presença dentro de si mesma. Cada pessoa da plateia foi, um dia, em germe ou na fantasia, exatamente um Édipo como esse, e cada qual recua, horrorizada, diante da realização de um sonho a que transporta para a realidade, com toda a carga de recalcamento que separa seu estado infantil do seu estado atual.
Então, Freud está dizendo a respeito do nascimento dessa teoria de que é exatamente essa força avassaladora do Édipo que está presente, apesar de todas as objeções, de maneira universal, que ele vai dizer, né? Porque o sujeito ele é tocado com horror, né? Tocado por aquilo que passa, ele horroriza frente àquilo e recua, né? Porque aponta exatamente para a dimensão que faz parte da sua própria constituição, né? E Freud vai dizer o seguinte, que há uma diferença entre o Édipo na menina e o Édipo no menino. O complexo do Édipo no menino se dá a partir da fase pré-genital, em que uma bissexualidade estaria colocada, mas uma bissexualidade no sentido de que não há definição do objeto libidinal, do investimento libidinal. A instalação da fase fálica, né, e nessa fase fálica, a descoberta da diferença anatômica entre os sexos, é o momento no qual o menino se depara com a distinção anatômica entre os sexos, e ao se deparar com essa distinção anatômica entre os sexos, ele se angustia frente à possibilidade de vir a perder o pênis. E isso na perspectiva que Freud traz, esse momento também é um momento pelo qual a criança, o menino, é tomado por fantasias com a mãe e a manipulação do órgão, e também a presença aí, ele vai dizer, né, do fazer o xixi na cama, que seria semelhante à poluição noturna, né, nos mais velhos, que teriam já condições fisiológicas de fazer isso, e que seria semelhante também à masturbação. E a gente vai encontrar também a ameaça de castração, exatamente pelo fato de ter ocorrido a diferença, ou a descoberta da diferença anatômica entre os sexos, tem a ameaça de castração que gera a angústia de castração. E no texto de 1924, Freud vai dizer que o ego da criança volta as costas ao complexo de Édipo. Isso por quê? Porque ele vai dizer que os investimentos objetais são abandonados e são substituídos por identificações. Então, na medida em que esses investimentos objetais, que estavam presentes, sobretudo nesse circuito familiar, né, do par parental, eles são abandonados. E eles são substituídos por identificações, em que o menino se identifica ao pai, por exemplo. Então, a autoridade do pai é introjetada no ego, ou no eu, formando o núcleo do superior. Então, na medida em que ele se identifica ao pai, ele também introjeta que é uma das formas da identificação, ele introjeta a autoridade do pai no ego e forma o núcleo do superego. E mais alguma coisa que a gente vai encontrar é que as tendências libidinais do Édipo são, em parte, dessexualizadas. Esse investimento sexual ele é reduzido e também são sublimadas, e em parte são transformadas em impulsos afetivos. Então, aquele elemento, aquela dimensão que estava colocada ali, né, em termos de um investimento do ponto de vista sexual nesses objetos, isso passa a ser desinvestido, passa a ser sublimado, e, em parte, essas tendências libidinais, elas são transformadas em impulsos afetivos. E aí Freud vai dizer, como consequência, a gente tem uma espécie de inauguração do supereu. Então, o supereu é inaugurado como uma instância psíquica propagadora do complexo de castração. Sucede, então, como consequência disso, o quê? O período de latência. Então, o período de latência no menino, ele é posterior ao Édipo. No momento em que o Édipo ele se apresenta, com o fim do Édipo, o menino entra no período de latência. Já na menina, Freud vai dizer que tem algumas particularidades. O complexo de Édipo na menina, a gente vai encontrar também essa fase pré-genital, né, e a bissexualidade, conforme já colocado, mas na fase pré-edipiana, o que vai acontecer? A menina ama a mãe, que é o que Freud vai apontar, e deve abandoná-la como objeto sexual e passar para o pai, a fim de que a fase edipiana se instaure. Ou seja, então essa menina, na realidade, ela deve abandonar a mãe enquanto esse objeto de investimento sexual e passar para o investimento ao pai, ou no pai. E a fase fálica, então, ela vai também ser tomada aí por esse momento, né, da descoberta da diferença anatômica entre os sexos, assim como o menino. E aí, como decorrência disso, ou contemporaneamente a isso,
A menina abandona a mãe como objeto sexual devido a uma decepção que ela vai encontrar no momento em que ela se depara com a descoberta da diferença anatômica entre os sexos. Qual que é essa decepção? Ela descobre que a mãe, assim como ela, é castrada. Então ela abandona a mãe como esse objeto sexual devido a essa decepção e passa a investir de outra forma. A menina, então, não vive a angústia de castração, porque Freud diz que isso já está dado, mas ela vai sofrer exatamente o quê? Em função da inveja do pênis. Então, Freud vai dizer que o menino, ele sofre, né, com a angústia da castração, o temor de perder, enquanto que a menina sofre pelo temor ou pela angústia de não vir a ter, né? E aí é a inveja do pênis que ele vai dizer. A menina, então, nesse caso, o que acontece? Ela redireciona seu amor de objeto para o pai e dá início ao Édipo. Então, o Édipo na menina, ele é posterior nesse sentido. Primeiro, ela desinveste na mãe, tem a decepção, porque em função da distinção anatômica entre os sexos, ela verifica que a mãe também é castrada, e então ela passa a investir sexualmente, ou passa a ter o pai como seu objeto de amor, e aí a gente tem o início do complexo de Édipo. Em seguida, o que se nota é essa dessexualização do pai através de uma identificação. E aí a gente vai encontrar no texto Freud alguma coisa que a gente pode traduzir mais ou menos assim. Uma vez que o pai não irá dar à menina o objeto invejado, que é o pênis, ela desliza, Freud coloca isso lá, né, que é uma espécie de uma equação para a solução dessa problemática feminina, ela desliza para o desejo de gerar uma criança do pai. Então, uma vez que não tem o pênis, ela faz o deslizamento desse pênis para o desejo de gerar uma criança do pai, para ter um bebê. Ao ser negada, obviamente, pelas próprias condições estruturais que ela não tem como fazer isso, ela abandona o pai como objeto sexual. Como decorrência disso, o que acontece? Instaura-se o supereu e os ideais morais e civilizatórios aparecem em decorrência disso. Então, a menina, ela deixa o Édipo em função de uma impossibilidade. E aí Freud vai dizer que a dissolução do complexo de Édipo, ele acontece, né, que a partir de duas e mais uma, né, uma terceira perda muito importante, que não é Freud, mas é Lacan. Então, vai dizer, tem uma perda, primeiro, que é do seio materno, o complexo de desmame. O segundo é a ameaça ou complexo de castração. E o Lacan vai apontar uma terceira, que seria o complexo de intrusão. Que tudo isso também estaria, corroboraria para a derrocada, para a dissolução do Édipo. Então, Freud vai dizer que a dissolução ela se dá como? Dá-se assim a diferença essencial de que a menina aceita a castração como um fato consumado, está dado. Ao passo que o menino teme a possibilidade de sua ocorrência. Então, para a menina, por que ela deixa, ela abandona? Por que há a dissolução do Édipo? Em função do temor da perda de amor. Enquanto que o menino é da ameaça de castração. E no texto de 1925, Freud vai dizer, enquanto nos meninos o complexo de Édipo é destruído pelo complexo de castração, nas meninas ele se faz possível e é introduzido através do complexo de castração. É o que nós falamos agora na boca do Freud. Enquanto nos meninos o Édipo é destruído pelo complexo de castração, nas meninas ele só é possível, se faz possível e é introduzido através do complexo de castração. Então tem um pequeno esquema aqui que vai mostrando mais ou menos o que nós estamos tentando falar, né? Como que isso se dá, eu não vou ficar lendo isso aqui, a gente já discutiu isso em outro momento, podemos continuar discutindo isso, né, no momento da discussão, né? E o Édipo em Lacan, para ser de maneira bem rápida, que a gente vai ter um outro momento depois para discutir isso, principalmente a partir do seminário 5, né? O Édipo em Lacan, de acordo com o Blechman, o Édipo em Lacan é a descrição de uma estrutura intersubjetiva. E para ele, o Édipo lacaniano é essa descrição, a descrição de uma estrutura e dos efeitos de representação que essa estrutura produz nos que a integram.
Então, o Édipo tem a ver com esse efeito, com o efeito de representação, que isso aparece naquilo que chamamos comumente de família, em que as coisas se estruturariam mais ou menos em torno do falo. A mãe está de olho no falo, a criança está de olho no falo, o pai está de olho no falo. E o falo e a falta, como é que a gente vai localizar isso, né? É que na estrutura de pena de Lacan existe um elemento que circula entre os demais, dando a cada um seu valor e função, como foi apontado anteriormente. Este elemento é o falo, que Lacan irá definir como o significante da falta. Nós já discutimos um pouco essa história significante da falta, e depois, no momento da discussão, também a gente pode falar um pouco disso, né? O Lacan vai dizer, o falo é o significante de uma falta. E Lacan, então, ele vai dizer que o sujeito, né, então, ele está localizado aí, né, ele é um falta a ser, e ao longo dessa sua constituição, há uma maneira pela qual essa falta ela é inscrita psiquicamente. Então, desses objetos que são ameaçados de perder, o único a permanecer para alguns e ser perdido para outros é o pênis, no dizer lá na leitura lacaniana de Freud. Leitura freudiana de Lacan, desculpa. É, portanto, a possibilidade de ausência e presença do pênis que abre um espaço para a inscrição da falta pelo significante que denominamos. O falo. O falo, então, é esse representante de alguma coisa que falta. O falo é, então, o que aparece como aquilo que está no lugar da falta. Como eu disse, ele é o representante, é alguma coisa que vem como significante da falta. Ao mesmo tempo que o significante é incapaz de encontrar um significado absoluto, na realidade, não existe esse significado absoluto, ele nos permite a ilusão de que um certo significado temporário resolveria definitivamente o problema da falta, que é isso que o falo faz. Né? E Lacan vai dizer que há 3 tempos do Édipo, certo? 3 tempos do Édipo. O primeiro tempo é o tempo da função materna. E na leitura de Lacan, né, é a mãe que proporciona à criança a ilusão da existência de um corpo reificado e unitário. Lacan vai dizer, né, isso a partir do estágio do espelho, que a mãe funciona como essa matriz simbólica, que oferece para a criança essa possibilidade de, a partir de um determinado momento, ela fazer esse corpo que está todo partido, esse corpo ele ser unificado, né, numa gestalt, numa forma, né, assim, né, que vai dar conta de unificar esse corpo, unificar simbolicamente. Então, a mãe é esse outro, né, esse grande outro, né, a matriz simbólica, o tesouro de significantes, que fornece significantes com os quais o sujeito vai começar a se localizar no mundo. E a criança, então, ela é o falo da mãe, ou seja, é justamente aquilo que lhe falta. Então, nesse primeiro tempo do Édipo, que coincide com o terceiro tempo do estágio do espelho, a mãe toma a criança como o seu falo. A criança, então, o que ela faz? Ela se identifica com aquilo que é suposto faltar à mãe e permanece alienada à dialética do ser ou não ser o falo da mãe. Então, é o primeiro tempo do Édipo que coincide com o terceiro tempo do espelho. No segundo tempo do Édipo, o que temos? A criança vai se defrontar com a presença do pai. O pai aparece agora como pai potente, interventor, né? Com o qual se endereça o desejo da mãe. O interdito do pai, como eu disse, o pai aparece como potente, interventor, interditor, e esse interdito do pai, o nome do pai é o nome do pai, ou seja, o não do pai é o nome do pai. O interdito do pai incide tanto sobre a mãe, na forma de uma privação, quanto sobre a criança, através da frustração e castração, que são conceitos que vamos trabalhar depois no outro momento. Isso aqui foi só para lançar a ideia. E a criança também atribui à imagem do pai, ou falo, tudo aquilo que ela acredita precisar ser para obter o desejo da mãe. O que vai acontecer? O pai se torna, ao mesmo tempo, um rival e um alvo de identificações. É o momento no qual a criança rivaliza com o pai e, ao mesmo tempo, com ela se identifica, com ela, com a figura do pai se identifica, né? Com a imagem do pai, porque é o pai que detém o fato. O terceiro tempo do Édipo, que é esse momento também decisivo, o pai aparece como aquele que tem o falo. A criança, então, ela entra numa outra dimensão dialética, do ter ou não ter o falo. No primeiro tempo do Édipo, para ser ou não ser.
No terceiro tempo do Édipo, é ter ou não ter o falo. Então, a função paterna, o que ela é, na verdade, né? O pai, ele vai entrar como uma metáfora, o pai é uma função, a mãe é uma função, na perspectiva lacaniana, e a função paterna é exatamente o fato de que o pai, ele é uma metáfora, é alguma coisa que vem no lugar da outra. E tem a função de elevar o desejo da mãe à categoria agora o quê? De um significante. Não é mais esse elemento encarnado, mas agora ele está elevado à categoria de significante. E qual que é a função do pai? Unir o desejo à lei. A ideia que Lacan coloca é que lei e desejo estão articulados. Só é possível desejar porque existe uma lei, com ela maiúscula, na verdade, né, que inaugura o tempo da castração. Então, seria mais ou menos esse esquema aqui, né? O pai está aqui, né? Como detentor do falo, e a mãe e a criança estão aqui em outra posição. E seria mais ou menos essa ideia aqui, né, da metáfora paterna, em que a gente tem o nome do pai incidindo sobre o desejo da mãe, em outro momento Lacan vai chamar do gozo da mãe, o desejo da mãe incidindo sobre essa dimensão aqui de um questionamento sobre em torno do falo. E, como a gente sabe, operação com fração, o que sobra é o nome do pai e esse outro aqui, né, que se assenta sobre a dimensão do falo. Né, a gente tem uma negativização do falo, né? E, para finalizar, né, os três tempos do Édipo seria mais ou menos assim, então. O primeiro tempo, a gente tem uma relação dual da criança com a mãe, no qual a criança está colocada na posição de ser o falo da mãe, e o pai é velado, pai imaginário. No segundo tempo do Édipo, o pai aparece como privador da mãe. É o pai onipotente, mas ainda mediado pela mãe, é o pai simbólico. O terceiro tempo é o pai real e potente, que ele pode dar à mãe aquilo que ela deseja e o pai se revela como aquele que tem. Então, seriam os três tempos do Édipo. Como eu disse, a gente vai trabalhar isso depois com muita calma, né, no outro momento. E a gente teria três acordos ou três respostas possíveis em relação à castração, que vamos trabalhar também isso depois com muita calma. A gente tem na neurose uma forma de negação, né, frente à castração, é o recalque, cujo local de retorno é o simbólico, e o fenômeno, aquilo que aparece como resposta a isso, né, é o sintoma. Na perversão, a gente tem o desmentido, o local de retorno também é simbólico, porque o perverso atua como se não houvesse a castração. Aqui o sujeito, ele acata a castração. E aquilo que volta, o fenômeno que volta, é o elemento do fetiche. Um elemento que tem um brilho, mas um brilho fixado. E na psicose, a gente teria, então, a foraclusão, que é exatamente a inexistência, uma retirada de cena sem deixar qualquer vestígio, cujo o local de retorno é o real, como diz o Lacan, né? O fenômeno que se tem é aquilo que retorna do real, né? E o fenômeno principal é a alucinação, certo? E aí, o que acontece? É que a gente tem, né, a negação e retorno do recalcado, a gente tem o recalque, o desmentido e a foraclusão, que já foi colocado anteriormente. Ou seja, o que é negado no simbólico retorna no próprio simbólico sob a forma de sintoma, o sintoma neurótico. No desmentido, o que é negado é concomitantemente afirmado, tá vendo? Ele nega, mas ao mesmo tempo ele afirma, é como se não houvesse. Retornando no simbólico sob a forma de fetiche perverso. E na foraclusão, o que é negado no simbólico retorna no real sob a forma de automatismo mental. Nós estamos diante da psicose. E nesse texto de 1925, Freud diz, né, novamente, o complexo de Édipo, contudo, é uma coisa tão importante, que eu já disse lá no início, que o modo por que o indivíduo nele se introduz não pode deixar de ter seus efeitos. E as referências aí, né, para leitura e aprofundamento, como eu disse, isso vai sendo desdobrado em outras atividades depois, né? Tem o texto do Freud de 1924, A Dissolução do Complexo de Édipo. Tem o de 1925, que é algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, onde Freud trabalha essa distinção. O Seminário 5 de Lacan, As Formações do Inconsciente. A trilogia tebana de Sófocles. E esse filme belíssimo de Pasolini, um filme de 67, que é Édipo Rei, ou Édipo Rei, né?
Muito obrigado e a gente se encontra em breve, né? E nós vamos parar a gravação agora, exatamente pelo fato de que nós abriremos a discussão. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.